voltando no Quem Somos Nós com o nosso convidado de hoje, professor Celso Antunes. Professor, nós gostaríamos que o senhor retomasse um pouquinho a questão da cognição e do cognitivo para nós mesmos que queremos um esclarecimento maior desse assunto tão interessante e em relação à inteligência também. De uma maneira bem simples, eu poderia dizer que a cognição nos leva ao saber. Agora, este saber precisa transformar-se em fazer. E o fazer é o momento em que o cognitivo ganha os fóruns de cognição. Então, por isso que para a Unesco, e portanto para uma validade mundial, a educação deve estar fundamentada em 4 pilares, que equivalem ao mesmo valor que uma cadeira tradicional tem para cada uma de suas 4 pernas. Possível dizer qual é o mais importante e impossível avaliar que sem uma delas seria o mesmo que nada. E quais seriam os 4 pilares da educação? Levar o estudante a aprender, não aprender coisas, porque as coisas evoluem e modificam, mas aprender a aprender. O segundo item, o segundo pilar, aprender a se relacionar, aprender a conviver. O terceiro pilar, aprender a se relacionar, aprender a conviver. Terceiro pilar, transformar o saber em fazer. Ou seja, eu sei a receita de um prato apetitoso. Isso não significa dizer que se me derem os instrumentos necessários e o produto, eu faço. Porque eu tenho que transformar aquilo que eu sei naquele produto. É quando nós percebemos que aquele grande maestro é aquele que é capaz de fazer uma música admirável, aquele grande pintor é capaz de fazer uma tela admirável. Porque admirar a tela todos nós admiramos, mas aquele fazer envolve. Então, aprender a se relacionar, aprender a fazer. E aí o quarto pilar, para aprender a ser. E entra a formação de valores. Ser mais. Portanto, não é ter, é realmente ser. E aquele pai, aquele aluno, aquele professor que pode dizer o meu filho saiu da escola, hoje ele tem mais. Esse tem não significa bens materiais necessariamente, mas aquela capacidade de se relacionar e de aprender, que é, digamos, segundo as pesquisas mais recentes da neurociência, começa por volta da 24ª semana de gravidez. A criança começa a aprender ainda no ventre materno. E se ao longo da vida a pessoa não for acidentalizada por moléstias como Parkinson, como Alzheimer e como outras que afetam o cérebro de uma maneira mais significativa, até os 80, 85 anos, aquele saber se mantém ativo e vivo. Ou até mais em países mais desenvolvidos. Porque entra também como componente a saúde física. Verdade. A alimentação. Então, por isso que, às vezes, em comunidades muito carentes, a pessoa envelhece muito cedo, né? Naquela sua capacidade de ser, de compartilhar. Exatamente porque, claro, nós não podemos sobreviver sem uma boa nutrição, sem uma boa alimentação, sem boas horas de sono. Então, daí entra essa cadeia toda. Muito interessante, até porque tem total relação com as nossas programações aqui na Rádio Boa Nova e na TV Mundo Maior, que são emissoras da FEAL, Fundação Espírita André Luiz, tem como objetivo, né, divulgar o espiritismo através do mundo inteiro, o planeta todo, através da internet. E como a gente fala muito, transmite muitos ensinamentos de Jesus, como colocar isso em prática? Então tem tudo a ver com aprender os ensinamentos de Jesus e ser também, e colocar isso em prática. Exatamente. Tem tudo a ver com o que o senhor falou. Seguir os exemplos dele, né? Na medida do possível. Exatamente. E a gente está falando tanto, né, em aprendizado, em inteligência, em cognição. E nós pensamos, né, professor, sobre mais de 250 livros escritos, e agora a gente está na era da internet. Agora não, faz tempo já, né? Um tempo. Como fica essa coexistência, assim? A linguagem escrita e a internet? Eu creio que é um casamento muito sólido, né? Porque se a qualidade do que se escreveu se reflete pelo poder de transformação que aquilo exerce na pessoa,
e na própria formação espiritual da pessoa, nós podemos dizer que não importa a dispersão dos caminhos se houver uma identidade na procura. Portanto, não importa se a criança está lendo no celular, na tela, no papel, na captação das palavras do pai, na oração que ele faz. Porque os caminhos são despertos, mas o que dá valor é aquilo que ele procura, aquela espiritualidade. Se isto dá valor, é indiscutível. Eu não posso deixar de reconhecer que a geografia, que a história, que a matemática, que a língua portuguesa, que a ciência são importantes. Mas será que a bondade, a integridade, a espiritualidade não representam valores muito mais importantes? Se colocarmos diante daquele pai em qualquer lugar do mundo, na mão esquerda, português, matemática, história, geografia, ciências, biologia, física e química, e na mão direita, segurança, bondade, honestidade, integridade, espiritualidade, e perguntar qual das duas. Ele desejará as duas. E perfeitamente plausível e possível com a inteligência estimulada e com a cognição materializando esse estimular. Muito bom. Atualmente o senhor não leciona em escolas, não está dando mais aulas, né, senhor Sérgio? Então, atualmente eu não leciono, mas eu quero revelar algo que muito poucas vezes, se é que alguma vez eu revelei. Nossa. E que é um fato muito curioso. Como qualquer pessoa, eu sonho. E não estou me referindo àqueles sonhos de olhos abertos que são o devaneio. O sonho material, o sono biológico, e que muitas vezes a pessoa não lembra que sonha, porque horas depois, aquele mesmo cérebro que sonhou desenvolverá outras atividades que o faz acordar. Isso. Quando lembra, é capaz de relatar o que sonhou. Quando eu sonho e lembro do que sonhei, eu não estou fazendo palestras, eu não estou escrevendo livros, eu não estou dando aula na faculdade. Eu estou com meu guarda-pó, dando aula para aquelas minhas aluninhas, para aqueles meus alunos, que durante muito tempo eu dei. Então isso é tão forte na minha lembrança, que às vezes até acordo e digo, poxa, mas podia variar um pouco o conteúdo. Mas não há esta consciência. Por isso que o sono biológico, não o sono de olhos acordados, me é muito prazeroso. E às vezes encontro alunos dos quais eu não posso me lembrar. Tinham 12, 13 anos, hoje tem 40, 50, 60. Cabelos brancos quando ainda tem cabelos e tal. Mas por alguma razão eles se lembram de mim. Claro. Marcou. E quando me abraçam, nunca eu ouvi professor Celso, até hoje, eu lembro dos afluentes da margem esquerda de São Francisco. Mas me abraçam, mas até hoje eu me lembro daquela estratégia que o senhor trabalhou, bondade, honestidade, espiritualidade, valor, enfim, o trabalho com valores. E é isso que, de uma certa forma, a gente tem procurado desenvolver nas atividades que faz. É disso que o senhor tem mais saudade, dessa época? Olha, eu não posso ter muita saudade porque eu estou vivendo. Não dá nem tempo, né? O senhor Eu já só está descobri o aparelho particular que possa, antes de deitar, dizer hoje eu vou sonhar com a quinta série B, hoje eu vou sonhar com o Colégio Sion, hoje eu vou sonhar com o Liceu Eduardo Prado, hoje eu vou sonhar com o Alberto Conte, foi escola pública, e outras que eu trabalhei. Né? O sonho, ele aparece com espontaneidade, mas isso realmente me é muito prazeroso. Mas viu, professor Celso, a gente como, né, adepto do Espiritismo, a gente acredita que quando nós dormimos, nós continuamos fazendo alguma coisa. Então, nada impede que enquanto o seu corpo descansa, o senhor está ainda dando aula por aí. É verdade. Não é? Trabalhando e fazendo aquilo que gosta, porque o professor, ele é um missionário mesmo, né? Quando ele é um verdadeiro educador. E eu sinto que é muito importante fazer aquilo que gosta. Mas é essencial gostar daquilo que faz. Nossa, gente, eu vou chorar hoje. Mas como já está terminando, muito rápido. Muito rápido. Deixa uma mensagem para os professores de todo o Brasil, senhor Celso. Eu não sei como será o amanhã, mas eu tenho a certeza que ele será da maneira que o educador o fizer. Que show!
Muito bom. Estamos quase terminando já, finalzinho do Quem Somos Nós. Foi uma entrevista muito emocionante aqui para todos nós. Você participa do nosso programa pelo nosso e-mail, quemsomosnós@feal.com.br. Pode sugerir aqui aos convidados, mandar uma pergunta também. E nós agradecemos muito a presença do professor Celso Antunes. Só um dado, não poderia ficar diferente. Da mesma forma, celso@celsoantunes.com.br. Não tenho e jamais terei alguém que responda. Eu, pessoalmente, só peço que, naturalmente, façam referência a respeito do tema que falamos, para que eu possa me situar. Este é o nosso convidado, o professor Celso, que não recusa convites, faz tudo o que pode, ama o que faz o que ama. Muito obrigada, professor, por o senhor ter vindo e continue nessa caminhada com a proteção de Deus e com tanta alegria no coração. Muito obrigada. Muito bom. Agradecendo ao Rogério Palma na técnica, a Regina Prata na produção, a Adriano Rodrigues na maquiagem e o Silvio aqui no cenário. Eu, Vanessa Cavalcante e Vanderly Batista, estamos de volta na próxima semana aí no Quem Somos Nós. Até lá!